Fala pessoal, estou aqui com a lenda Fábio Lima, né, que veio para uma reunião de negócios aqui importante em São Paulo. Eu recebi, né? Como é que você está? Graças a Deus, estou ótimo, ainda mais aqui com você, meu irmão. Vou dar um presente para vocês aqui no final desse vídeo. Ontem a gente fez um pequeno sarau aí, onde o Fábio tá tocando algumas coisas e uma música excelente para vocês, tá? Ele veio para resolver alguns negócios aqui em São Paulo, que eu acredito que vão redefinir o violão. De certa forma. Eu acho que vai ser muito interessante. E é legal poder participar desse negócio todo. Antes de começar esse nosso bate-papo aqui, esse é um bate-papo interessante sobre aspectos que às vezes a gente não... às vezes a gente não dá tanta atenção assim, né? Então, principalmente quem é músico, às vezes não dá atenção também a como estruturar a carreira. Como fazer com que a carreira... Raramente, né? A gente, quando tá na música, pensa muito na escala. E eu tive um papo muito interessante com o Fábio esse tempo. Vocês vão me ver aqui também antigamente, antes de eu ter canal aqui no YouTube, lá no canal do Kibi Louco, olha só onde eu participei aqui. Então vocês vão ver tudo isso no vídeo de hoje, por que eu participei dessa bosta. Jovem dinâmico. Né? Altamente dinâmico. O cara tava trocando... Mano, é uma coisa imunda que esse cara fez. Ele fez... sei lá que esse cara é, o Coronato, ele fez nessa época aí uma brincadeira com quem tava participando, ia participar do show do Ozzy, um negócio assim. Mas depois a gente vai ver. Seguinte, quero avisar a vocês que hoje, à meia-noite, terça-feira, dia 17/10/2023, hoje à meia-noite, chega ao fim o Do Dinheiro à Liberdade, tá bom? Eu tenho certeza que essa é uma oportunidade muito importante para você e para sua vida, de como fazer com que o teu patrimônio prospere. A gente vai falar também do patrimônio do Fábio. Depois de uma reunião que eu tive com ele, acho que as coisas mudaram bastante lá para você, mudaram, né? Mudaram muito. O pessoal conhece esse vídeo, você teve acho que em 2016. 2017. Foi lá em Curitiba? Não, 2017 você veio aqui, em 2016 eu estive lá. E àquela altura eu morava na casa da minha mãe, né, com a minha esposa. A gente morava em cima, lá onde eu... Como é que se chamava? Era o estúdio lá em cima. Mas você tinha um nome daquilo. Eu não lembro agora. Cafofo. O Cafofo do Fábio. É, exatamente. E era o sótão lá, e a gente morava lá. Eu já tinha assim, uma série de alunos e tudo. Já tinha as aulas até estruturadas. A gente já estava em processo da gravação do primeiro ano do curso e tudo. E foi quando você chegou e viu aquela cena e falou, pô, Fábio, mas você toca desse jeito, você tem... Não, aí foi o lance de estruturar financeiramente o Fábio. Para que o Fábio hoje pudesse ter também as coisas que ele teve. Então, aquilo foi muito importante para ele. E eu queria passar isso um pouco para vocês, essa visão hoje para vocês. Aqueles que desejam participar do Dinheiro à Liberdade, tá? O link está na descrição, no comentário fixado. Hoje é o último dia para você participar. Talvez uma experiência de educação para investidores só vai acontecer novamente em 2025. Então, se você tem realmente a vontade de participar, entre lá no site. Você pode tirar todas as suas dúvidas. Tem um vídeo aqui de acho que uma meia hora explicativo do... Não é curtinho, tem 2 minutos do Ramiro, tá? Explicando tintim por tintim. Tem tudo aqui que você precisa saber a respeito do que você vai estudar, o que nós vamos ver, né? E você ainda pode clicar nesse botãozinho aqui do lado para entrar em contato e falar com a minha equipe hoje mesmo, tá? Para você participar, porque a próxima oportunidade será só em 2025 para investidores, muito bem? Então tá aí o link na descrição, não perca isso na sua vida. Eu quero voltar aqui a esse, vamos ver também esse meu primeiro CDzinho aqui, como eu vendia e tudo mais. E como foi importante essa reunião que eu tive na casa do Fábio, né? Porque quando eu cheguei lá, o Fábio... Vocês encontram esse vídeo aqui no canal de 2016, a primeira vez que eu fui lá. Então o Fábio, ele tinha largado tudo, em Londres, na verdade, você deixou tudo lá. Abandonei... Porque assim, para você a família sempre foi muito importante, correto? Muito importante. Eu vou até falar aqui olhando para a câmera, porque como a gente não tem podcast, é só o celularzinho, as coisas evoluíram, né, Fábio? Não é mais o porta-partitura, é um suporte. Agora tem um suporte de celular, né? É um suporte de celular. Então assim, o Fábio,
ele tinha acabado de... você estava no meio do mestrado, já tinha terminado o mestrado. Isso, mestrado. Ele já estava com uma carreira... Mas eu tinha possibilidades acadêmicas ainda oferecidas pela própria Royal. O Entendi. Michael Lewin, que era meu professor, tinha interesse em que eu permanecesse mais de 7 anos para conseguir a cidadania inglesa, talvez para até continuar, dar algum tipo de continuidade academicamente lá, talvez como professor até mesmo. E... Aí eu vim passar um final de ano. Minha mãe faz aniversário dia 22 de dezembro. Para você, assim como para mim, por exemplo, se eu passo um final de semana sem ver as minhas tias, minha mãe, o pessoal da família da minha esposa, para mim parece que esse final de semana não existiu, entendeu? E eu acredito que para você esse lance familiar sempre foi muito importante. Muito forte, né? O laço com a minha mãe, minha avó, minha família de forma geral, meus irmãos, meu pai. E o que acontece foi exatamente isso. Eu pensei, puxa, eu vou trocar de repente momentos únicos, vou deixar de viver algumas coisas que são extremamente importantes por conta de um diploma, que eu posso, depois a qualquer outro momento, se for o caso, se for do meu interesse. Mas tem coisas que não voltam, né? Tem coisas da vida que... Pode crer. A maior parte delas, né? As mais importantes, elas não voltam. Pode crer. E aí você... Ele deixou... Vim com a mochila passar o fim de semana. Você pegou a mochila, veio passar um final de semana aqui. Lembrando que ele estudava em Londres com uma bolsa que você conquistou aqui. Porque era caríssimo estudar no Royal College. Não, com bolsa. Para vocês que não sabem, o Royal College é simplesmente... Royal Academy. Royal Academy. College é o high school. Um outro também. Seria o high school dele. High school, tá? O Academy é a faculdade, Exato. certo? Que é simplesmente o que existe de melhor no mundo em violão erudito. Sem dúvida. O Fábio, ele conquistou a possibilidade de ir até o Royal Academy através de uma bolsa. Porque para nós, simples mortais, seria impossível pagar o Royal Academy, né? Possível. Então, você foi patrocinado para lá como violonista. E aí, neste momento, onde ele decide, não, eu não vou ficar aqui mais em Londres, eu vou voltar para o Brasil e vou ficar com a minha mãe. Quando você passou esse final de semana aqui, você falou, não quero mais voltar. Deixou tudo lá, deixou violão, deixou violões. Quem ficou com o seu violão? Ficou lá no apartamento, o cara pegou. Ficou com... Era top o violão? Tinha uma arte, eram alguns violões, tinha uma arte entre eles e tal. Mas todos os instrumentos que eu acabei conquistando lá mesmo. E aliás... O meu melhor violão, que o Sérgio Abreu trouxe comigo. E a gente consegue acompanhar também você lá, né? Consegue, porque o começo do canal... O começo do canal do Fábio é lá. Vídeos, né? Com esse Martin, por exemplo. Ele tava de bermuda aqui, né? Eu também aqui, ó, com as canelas, aqui não dá pra mostrar. Aqui, as canelas aqui também. Você vê a produção, né? Produção, né? Produção aqui, direção artística. Eu falei que não mostra os diretores ali do outro lado, né? Os iluminadores. Aqui só o jardim da minha esposa. Tá chovendo, o barulho que vocês estão ouvindo é chuva aí, tá? Então hoje eu fiquei de manhã pensando, falei assim, cara, hoje é o final, né? O Fábio tem todas os compromissos empresariais hoje aqui em São Paulo, e hoje é o final do Dinheiro à Liberdade. Eu falei, tava conversando com o Fábio, preciso de um bom vídeo, entendeu? De vendas pra galera. Eu falei, cara, não vou fazer porra de vídeo de vendas nenhum, simplesmente vou bater um papo sobre a realidade com o Fábio, né? A respeito dessas coisas. A melhor prova. Exatamente. Porque foi essa consciência que possibilitou que eu hoje sobrevivesse, né? A música hoje para mim é mais um hobby do que ela foi como profissão. Mas me possibilitou, com aquilo que eu ganhei como compositor, como produtor, como professor de música, dar entrada nessa casa aqui, entendeu? E assim, o aporte inicial para o vendedor desta casa foi muito importante. Se eu não tivesse conquistado isso, se eu não tivesse construído esse patrimônio, não teria absolutamente nada, entendeu? Mas enfim, quando o Fábio voltou, vocês podem acompanhar tudo isso no canal, eu estava para lançar esta guitarra aqui, né? E aí eu viajei para Curitiba. E no que eu viajei para Curitiba, eu já conheci o Fábio, já tinha tentado ajudá-lo num problema que você tinha grande. Né? Bastante no problema que deu para ajudar, né? Mínima, poxa.
Então eu tentei ajudar ele com o problema que ele tinha com a machinima e tudo Aí a mais. gente começou a construir uma amizade. Isso. Né? E aí quando eu fui para Curitiba, assim como vários, né? É que a galera não sabe, a galera vê só aquilo que está na frente do celular, mas de você tentar ajudar canais que estão sendo destruídos dentro do YouTube, né? E eu tentar fazer o possível. Então foi assim com Carne Moída, foi assim com o canal do Márcio Guerra e inúmeros outros, né? De tentar ajudar mesmo, de como é que o cara leva strike, acaba. Hoje em dia, você produzir conteúdo musical dentro do YouTube é quase impossível, sabe? Então a galera fala, por que você não toca mais, né? Se eu tocar aqui um Jesus Alegria dos Homens, o Fábio sabe, vai um cara lá, sei lá, da Turquia, Uzbequistão lá, e diz que a música na realidade é dele e que você está roubando direitos autorais. Então, hoje em dia, você tocar o seu... fora strikes, você leva strikes da sua própria música. Claro, não pode. Você leva strikes da sua própria música. A gente falou bastante sobre isso. Eu levo strikes das minhas próprias músicas também, né? Eu tive que tirar tudo do Spotify. As pessoas falam, por que você não tem seu disco no Spotify? Assim, você só quer vender o disco? Não é isso. É terrível, cara. Trabalhar com música tá muito é terrível. complicado. É terrível. Mas muito bem, voltando ao assunto, que a gente divagou um pouco. O Fábio voltou lá em 2016. Eu fui visitá-lo, porque eu estava trabalhando no projeto deste instrumento. E aí, quando eu fui visitar o Fábio, eu falei assim, e como é que é a estruturação das suas aulas, financeiramente falando, né? Como é que era o negócio? Eu falei, eu tenho diversos alunos. Eu falei, quanto você cobra? Na época era um valor... 50 reais. Quando ele falou 50 reais pra mim, isso 2016. Irmão, o que você tá fazendo, tá ligado? E essa conversa foi tão importante porque, a partir disso, Nando, eu pensei exatamente de uma maneira a valorizar o meu trabalho, mas como eu tinha essa ideia de um valor acessível para que todos pudessem participar, eu criei também, você me ajudou, com o curso Violão do Zero, que é um curso gratuito. Exatamente, é o que a gente oferta para o pessoal. Você não faz um curso gratuito para as pessoas e valoriza mais o seu curso que é pago. Exato. É o que a gente fez também, por exemplo, existem pessoas que não estão ainda na possibilidade de participar da experiência do Dinheiro à Liberdade, não tem problema nenhum. Todo mundo está em, às vezes, momentos diferentes da vida, entendeu? Você ainda, às vezes, está naquela corrida dos ratos, quer vender o almoço para poder pagar a janta. Você não pode, né? Você ainda não está na etapa da sua vida de participar de uma experiência de educação para investidores, porque você sequer tem o que investir nesse momento. Para isso, a gente oferece todo o conteúdo do Clube do Valor de graça, assim como tem o Violão do Zero. Não é por não ter que você não vai participar. E esse sempre foi a minha mentalidade. Sempre foi a minha mentalidade. Você colocou como uma visão. Isso. E aí, a gente, quando eu estava conversando com o Fábio, eu cheguei e falei assim, cara, olha, porque você já tinha ganhado um dinheiro legal com a música, porque sempre foi muito talentoso, desde os... Quantos anos você já era músico profissional? Profissionalmente aos 12 anos. 12 anos. Trabalhei muito também. 12 anos já trabalhava recebendo cachê em bar e tudo mais, entendeu? Então, assim, desde muito tempo. Só que quando ele chegou no Brasil, esse mundo acadêmico talvez tivesse... eu voltei meio descolocado também. Completamente desconectado da própria realidade, né? Da própria realidade. Pra você ter uma ideia, em 2002, onde o real valia muito mais do que o que ele vale hoje, era outra coisa. Dólar por real, né, basicamente. O Kiko Loureiro, por uma hora de aula, e eu fui ex-aluno dele, acredito que era algo em torno de 150 reais. O que hoje seria algo como você pagar, não sei, 600 reais por aula? Isso. Certo? 800 reais por aula? Algo assim, no valor de hoje, tá? E, de certa forma, é barato, porque você pode usar como marketing o nome do Kiko Loureiro para vender as suas próprias aulas. Lógico. Tá entendendo? Então, a minha primeira sacada era fazer aulas com o Kiko Loureiro para que eu pudesse usar o seu nome como marketing, ex-aluno do Kiko Loureiro. Porque, de verdade, o Kiko Loureiro, não estou falando mal dele, entendeu? Mas na época em que eu fiz as aulas de música com ele, muitas das aulas, quem fazia a reposição era o irmão dele, o Zeca Loureiro. Você tá entendendo? Mas brasileiro adora um papel, ex-aluno do Kiko Loureiro, entendeu? Adora um papel. Adora um papel. Nossa, você é formado... exato. Você é formado pela Royal Academy. Não significa nada.
significa aquilo que ele toca hoje, aquilo que ele mostra no violão, aquilo que ele é, aquilo que ele compõe, aquilo que ele faz. Nenhum diploma vai dizer aquilo que eu sou como músico, Exatamente. senão as minhas próprias composições, senão Perfeito. o meu trabalho dentro da música. Os registros de fato Exata- musicais. Exatamente. Os registros musicais. Exatamente. É claro que tudo é uma escola, no final das contas, e soma Claro, sim, para que aquilo aconteça. E às vezes há boas oportunidades, às vezes não são tão boas. Pode crer, eu tenho as aulas do Loureiro, cara, até hoje elas estão aqui, meu irmão, olha só, na gaveta. Essa foi uma das primeiras aulas que ele deu pra mim. E assim, ele era tão assim. Eu mostrei pra quando ele veio aqui em casa, que ele sempre pega. Isso no Souza Lima. O Souza Lima foi muito importante pra mim, pra você, né? Muito. Nossa, É que o aqui tá Souza tudo Lima foi onde desorganizado. começou o negócio, Mas aqui, comigo por também. exemplo, tríades pelo braço, formação de acordes, aula 2. E ele pegava lá, ele pegava a folha dos outros professores, porque ele não tinha folha Não tinha dele. entendeu? Ele era meio professor estrela, vamos dizer assim. Ele pegava a folha dos outros professores, tá aqui do Melo Júnior, e passava as lições. Eu tenho até hoje, eu guardo com carinho até hoje, porque Claro. para mim isso foi extremamente importante. Lógico. Mas foi importante porque eu via nisso uma maneira não só de marketing, mas empresarial. Falei, eu vou fazer aula com o Kiko Loureiro, porque o Kiko Loureiro tem um nome que é facilmente reconhecível por todas as pessoas. Logo, alunos me procurarão por causa Por conta disso. disso. Então era um investimento que eu estava fazendo. Eu não via as aulas do Kiko Loureiro como um gasto, mas como um investimento em mim, que é o melhor investimento que você pode fazer Sem com o dúvida. próprio dinheiro da liberdade. O alto investimento. E principalmente para aquele que não tem nada, né? Se você não tem agora, nesse momento, dinheiro, se você não tem, e você tem, por exemplo, tempo, você vai investir no quê? Em conhecimento, que nada retorna mais do que o conhecimento. Nada. Nada retorna mais. E aí eu tive esse dia lá com o Fábio, e a gente começou a estruturar para o Fábio um plano de carreira, um plano de sobrevivência com a música dentro do Brasil, entendeu? De maneira confortável, na qual você pudesse não só transmitir o teu conhecimento, mas também através do violão, né, fazer aquilo que você quer. Eu quero me dedicar a estudar essa determinada música, eu quero viver disso. E para fazer o que ele faz hoje, você está com dois concertos na cabeça, é isso? Guardo sempre dois. Ele tem dois concertos na cabeça, completos, que dá mais ou menos Umas 2h30. 2h30 de execução de música. E você precisa de muito tempo no dia para poder, para manter o nível, o padrão desse E repertório. eu troco de repertório a cada 6 meses. Vou Pois é. fazendo substituições. Então, assim, o tempo que ele precisa para estudar esse repertório é fundamental. Se ele não tiver uma estrutura financeira que o possibilite de fazer, é praticamente impossível permanecer. Eu vou ter que fazer outra coisa. Permanecer. Vou correr até Exatamente. Ou, sei lá, tocar numa boy band, tocar à noite no boteco, no tem que virar. boteco, fazer alguma coisa. E naquele dia, eu e o Fábio, né, junto nessa conversa com a Kathleen, minha esposa A também. minha esposa, ela foi fundamental para isso, né? Você sabe, porque o Nando me conhece bem e eu sou bem desligado dessas coisas, assim, inclusive de tecnologia. Eu não entendo muito de site, tal. Muitas vezes a gente ia fazer algumas coisas juntos, onde que liga esse negócio, onde que aperta. E quando eu conheci a minha esposa, a Kathleen, o mundo abriu porque ela é desse mundo, né? Publicidade, etc. E eu lembro certinho de eu falando pra você, eu falei, Nando, meu negócio é só tocar, o que eu faço é tocar violão. A Kathleen que faz toda essa parte aqui. Se você conversar com ela, vai ser muito bom. Se você Assim conseguir como a minha passar um esposa pouco. também faz muito da estruturação. Exatamente. Porque não tem O que como. acontece. Não tem como. Não tem como eu, por exemplo, eu Ser preciso... polivalente a esse ponto. Isso. Por exemplo, hoje de manhã, eu estou aqui me dedicando a gravar esse vídeo para vocês na hora do almoço para cevar os buchos, né? Então tá todo mundo aí cevando o bucho. A minha esposa, nesse momento, claro, está recebendo a sua esposa e o casal, cunhados, os seus cunhados também que vieram que junto trabalham aqui. com a gente. A gente recebeu aqui em casa. Mas em um dia normal, ela estaria vendo investimentos, as obras, que a gente tem também grande parte de investimento em construtora, né? Indo ver obras, ver quanto é que está sendo gasto, o que está indo, para quem vai pagamento, para o mestre de obra, vendo também como estão
as alocações de recursos, porque você tem que dividir as suas alocações de recursos para que você não coloque os ovos em uma cesta só e diversas, renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, letras, tesouro, etc. Então, exige dela, e por isso que é legal, né? É um casal que realmente se completa nisso. Exige dela um trabalho também com muito afinco, onde eu posso ficar nos devaneios e na criação e no marketing, e ela estrutura as coisas, assim como é com a Kathleen também. E naquele dia, a gente teve uma conversa bastante interessante de como estruturar isso financeiramente para o Fábio. Porque se não existe a estrutura financeira, dinheiro, ele não significa felicidade, dinheiro, ele não significa uma boa vida, mas dinheiro significa liberdade. Quando você tem o dinheiro e você não precisa pensar nele 24 horas por dia, você tem liberdade para fazer aquilo que você deseja fazer. Seja passar uma tarde inteira estudando o seu repertório para a apresentação, ou seja, bom, hoje eu acho que eu vou largar isso aqui um pouco e vou ficar, por exemplo, no pinball. Então ele significa liberdade. Se você tem liberdade. Se você não tem, as suas opções são cada vez mais restritas. E eu procuro fazer com todo mundo, porque assim, veja, o Fábio, a gente estava falando ontem a respeito do Fábio. Cada pessoa, nenhuma pessoa é melhor ou pior do que a outra, mas pessoas têm habilidades diferentes. O Fábio nasceu com uma habilidade incrível dentro da música, que é o ouvido absoluto, 100% absoluto, e 100% relativo. Quer ver? Eu vou pegar isso aqui, ó. Que nota que é, Fábio? Sol sustenido. Em qual corda? Na corda 2. Ah, o desgraçado acerta tudo. Então é 100% absoluto. Não, então, 100% absoluto e 100% relativo. Para que você tenha uma ideia, nem mesmo os professores que o Fábio teve, e que alguns eu compartilhei, então, por exemplo, o Henrique Pinto, fiz algumas masterclass com o Henrique e tal, que foi um grande professor pro Fábio, ou como o Julian Brim, não tinham isso, eles conseguiram através de muito esforço. E para um músico que vê outro músico com vida absoluto, 100% relativo, é como a surpresa do Rafael Bittencourt quando recebeu ele no Amplifica. Ficou, caramba! A gente fica muito perplexo ao ver, né? Mas ele tinha, então, o Fábio tem todas essas habilidades, mas a habilidade financeira era -2, né, cara? Acho que zero. No que diz respeito a atributos de RPG. 2 negativo. Isso, sabe as skills? Quando você vai jogar um jogo de RPG, você escolhe essas skills, né? Isso. Então o Fábio colocou tudo aqui, ó, ouvido, na hora que veio, colocou tudo em ouvido, tudo em técnica. Eu separei um pouquinho, eu coloquei um pouco em, vamos dizer, marketing, raciocínio financeiro, etc. E essa conversa ela foi muito importante para o Fábio para estruturar aquilo que hoje é talvez um dos produtos musicais mais importantes do Brasil, que é o teu violão também, né? Que é o teu violão. Ele hoje vem aqui para São Paulo e porque pôde mostrar. Vocês imaginam o seguinte: o Fábio estava cobrando R$50 na aula, R$50 na aula, que não era absolutamente nada. E estava com o canal praticamente todo desmonetizado. Porque eu não sei se vocês... Você fala assim, nossa, mas ele tem muitas visualizações no YouTube e não recebe R$1. O cara, muitas vezes, ele tá lá tocando uma série de coisas que vocês acham legais, aí chega lá o cara do Dragon Ball, dá um strike no negócio, sim, ou reparte direitos autorais e tal, acabou, cara. Exato. Então, como é que você estrutura isso? O primeiro passo foi, olha, você tem que saber valorar o seu trabalho com a média de mercado. E aí você tem que entender a média do mercado e saber onde é que você se diferencia, porque preços iguais não podem ser praticados, entendeu? Não tem como você, um cara que está começando a aprender o violão, e o cara que está começando a aprender o violão começa a dar aula. E aí ele vai cobrar o mesmo valor que o Fábio Lima? Isso não é nem justo e nem é real. Nem é uma situação dentro da realidade. É uma situação que, se ele pratica um preço
tão absurdo desses, ele desvaloriza o seu próprio trabalho. Eu dava aula igual um louco. Exato. Inteiro, Você não tinha tempo para estudar. Você desvaloriza o seu nada. trabalho. Saber valorizar O tempo e o trabalho. o tempo e o trabalho. É por isso que a gente fala, o valor, né, que, por exemplo, do dinheiro, a liberdade oferece às pessoas é infinitamente maior do que o preço. Valor é diferente de preço. Preço é aquilo que você paga, valor é aquilo que você leva. E às vezes leva para o resto da vida. E aquele sofrimento, por exemplo, que você teve, vindo lá de ônibus, passando o inferno e dormindo ali no chão do Souza Lima, e a gente não se encontrou pessoalmente naquela época, mas estávamos no Souza Lima no mesmo período, vamos dizer assim. É 2006. 2005. 2005, eu comecei lá em 2002 e terminei em 2006 com a gravação desse CD aqui. Estávamos lá, sim. Então eu cheguei pro Fábio, e eu já vou falar aqui quando é que eu apareci aqui na internet, essa porcaria de Kibe louco. Mas enfim, vamos lá, vamos voltar ao raciocínio. Quando estávamos Isso. ao mesmo tempo lá na escola. Exato. O valor de você ter ido lá e levado um esfrega na primeira cara do Henrique Pinto, Isso. porque o Henrique Pinto rejeitou ele a primeira vez. Para quem não sabe, o Henrique é um dos maiores violonistas, talvez do mundo, Maior didata do mundo, né? E ele criou o método do violão progressivo e a iniciação do violão. São usados no mundo todo, né? Na Itália, Exato. Estados Unidos. É por isso que ele consegue se comunicar Na bem. Europa, de uma forma geral. Então, o Fábio, o preço que ele pagou é infinitamente inferior ao valor que ele recebeu para o resto da vida. É interessante notar isso. E eu estava realmente sem dinheiro naquela ocasião. Pode crer. Eu fiquei pensando, será que eu vou, não vou? Eu sei, acho que eu vou na próxima vez, porque vou ficar muito apertado o resto do mês. Pode crer. No final de mês. Não, eu vou, acho que era R$170 a inscrição. Pode crer. Com direito ao alojamento. Né? Podia ficar lá no colchonete, nas salas. E aquilo foi mágico também. Pode crer. E o meu primeiro encontro com o Henrique, eu tinha um violão inadequado para isso, né? Eu não tinha um violão clássico com esse formato, era aquele violão com cutaway, flat, mais fininho, com marcações. E eu tocava muito mais violão brasileiro, Paulinho Nogueira, Toquinho, Baden, Dilermando Reis, do que o violão clássico de fato, né? Aquele violão acadêmico que a gente conhece como acadêmico hoje, mas que nenhum desses caras nunca pisou numa faculdade, né? A gente chama o Segovia, os compositores contemporâneos aí de acadêmicos, mas esses caras, eles nunca pisaram numa universidade. Isso é interessante, os caras valorizam tanto o papel, hoje no Brasil os caras valorizam tanto o papel, quando a maioria daqueles caras, quase todos, você estuda numa faculdade de violão clássico, por exemplo, nunca pisaram na faculdade. Nunca pisaram na faculdade. Apesar do Segovia ter ajudado a instituição e tudo mais. Exato, e tem as masterclass dele descendo o cacete dos alunos. É engraçado, tem fuera! Fica muito bravo com o cara, fuera! Aí o cara tem que se retirar. Mas o pessoal depois evoluiu, continuou estudando, enfim. Cheguei lá no Henrique para fazer uma masterclass com ele, até vale uma parênteses antes, porque eu fiz uma master com outro professor, o Eugênio Lima. Ele é mais popular, mais despojado. Eu toquei um de Lermando Reis, ele gostou. Falou, não, você está tocando isso muito bem. Fica assim como tá bonito e tal. Eu falei, pô, esse professor é bom pra caramba, hein? Esse cara, esse sim sabe o que tá falando. Enquanto o Henrique... Era um jovem dinâmico, né? Jovem dinâmico Jovem dinâmico adora que o cara... Jovem dinâmico adora que o cara fale que você tá certo. Eleve seu ego, que você tá bom. Né? Então quando chegou esse professor falou, não, tá bom, isso aí tá ótimo. Esse cara sabe o que fala, hein? Esse aqui... Enquanto o Henrique falou, ó, volta pra casa. Aí eu fui tocar pro Henrique e aí eu pensei assim, com o Henrique eu não vou tocar um Dilemando, ele é um cara mais erudito, eu vou tocar aqui um arranjo que eu tô fazendo do Chopin. Nem tava inteiro, tinha metade da música, olha a minha ideia. Cadê a partitura? Eu falei, não, tudo na cabeça aqui, não tem partitura, eu nem lia direito música naquela ocasião. Tocava muito mais de ouvido as coisas, né? Aí toquei pra ele um negócio meio boca, ele falou, não, esse violão aí não dá, né? Esse violão não tem era um som violão de aço, violão. não de nylon. Isso, era nylon, mas ele era flat, com canto e sonzinho pequeno, um violão muito bom. Mas não era pra isso, não é pra essa finalidade. Aí ele tirou o violão e me deu um outro que tá comigo até hoje, que é um Tessarim. Pode crer.
Depois ficou comigo esse instrumento. Toca nesse agora. Aí o violão sem as marcações, sem as bolinhas. Apesar de tocar de ouvido, estava procurando as bolinhas Isso, ali. Porque tinha referência visual. Ouvido não é só, você trabalha no violão com diversas memórias, a memória Isso. motora, a memória visual, etc. Perfeito. Por exemplo, existem músicas que estão dentro da minha memória motora. Se eu desligar o cérebro, eu toco ela do começo até o final. Se eu pensar nela, não. Aí para. Se eu pensar nela, não. Existem músicas que estão na minha memória visual. Se eu olhar para a partitura, eu a toco. Se você tirar a partitura, eu não toco a primeira nota. Entendeu? Exatamente. Então, é muito interessante porque quando você trabalha com música, você percebe muito claramente diversas memórias do seu cérebro trabalhando de maneiras... Isso eu trabalho muito com os meus alunos, porque tem a memória auditiva, a visual, a motora, a muscular, e às vezes uma conscientização a respeito da harmonia, conhecimento a respeito de Kardec, tudo aquilo soma para que você tenha um resultado final, para que você não tenha um branco em cima do palco, para que você, de repente, se tiver um deslize, saiba como sair daquilo ali, tenha atalhos, né, de saída. Para encurtar a história, o Henrique pegou o violão assim e falou: não, bicho, ainda não dá, vai para casa, estuda mais, volta no próximo ano. Eu fiquei revoltadíssimo. Esse cara não sabe nada. Como esse cara tira o violão, manda eu ir para casa estudar. E aquilo ficou, sabe, na minha cabeça. E eu voltei, peguei o ônibus para voltar para Curitiba. E eu fui o tempo inteiro pensando. Eu falei: não, cara, isso na verdade ele está certo. Eu tenho que realmente ter um violão que seja para essa finalidade. Não precisa ser um violão de luthier, como aquele que ele me emprestou naquele momento. Foi quando eu vendi o meu violão de aço, que eu adorava, um instrumento que eu usava inclusive para trabalhar, mas eu estava tão maluco que eu tinha até colocado corda de nylon nesse violão, tentando experimentar sonoridades, cheguei a gravar algumas coisas, né? Ou seja, o seu ego estava tão lá em cima, que na hora eu não consegui, na adolescência, que talvez a coisa mais importante foi o cara te quebrar, quebrar o teu ego naquele momento para que você conseguisse depois prosperar. Vendi esse instrumento, comprei um de Jorge Tárrega, que é um violão era mais acessível, mais facilmente encontrado. Ainda esses instrumentos da época de 90, eu comecei nos anos 2000, então encontrava-se alguns violões ainda da década de 90, com sons muito bons. Ele tinha as bolinhas, o que eu fiz? Coloquei uma fita isolante, para não mostrar bolinha, para eu aprender a tocar sempre. Porque a memória visual do cara fica viciada naquilo, entendeu? Então ele tenta uma maneira do cérebro não entender não mais. Não ficar dependente daquilo, né? E aí, em 6 meses, eu formei um repertório muito extenso, que tinha 40 peças, tinha uma folha de caderno, frente e verso, só com os nomes das músicas. E eu estava tocando aquilo igual maluco, eu estava passando 15, 17 horas por dia tocando violão e estudando, com exceção de quinta a domingo, onde eu estava tocando, tocava baile, tocava em banda baile, né? Então, aí eu tinha menos tempo para estudar. Mas quando eu não estava estudando, ia lá, passava o som, já levava meu violão junto, ia para o cantinho, ou era uma viagem, eu ia na van incomodando todo mundo. E outra coisa, né? O que te proporcionou fazer isso também foi o dinheiro que pagava os teus gastos. Claro, senão porque como é que você ia fazer? 17 horas por dia, não tinha tudo. Então o dinheiro ele proporciona também liberdade. Voltando àquela questão onde o Fábio estava quebrado quando voltou, porque lá você tinha concertos meio que já agendados, você tinha tudo certo lá em Londres, na verdade. A galera arranjava semanalmente lá. Depois ele conseguido a bolsa, né? Então ele tocava semanalmente, conseguia fazer os estudos dele. Lá ele tinha algo bastante estruturado. Exatamente. Agora, quando ele voltou, aí ele estava totalmente deslocado da realidade. Anos fora do mercado, vivendo num mundo totalmente acadêmico, sem a realidade. No meu caso foi diferente. Eu fui tocar com o que pintava. Precisa de um baterista, freela aqui, deixa que eu vou. E era o que dava para sobreviver, porque R$50 de música não dava. Exatamente. E no meu lado foi o seguinte, de verdade para vocês, eu não tenho nem ouvido absoluto e tenho um mau ouvido relativo. Não é verdade. É verdade. E como músico, eu estou na média, entendeu? O que eu consegui com música foi com isso. Não é um grande guitarrista, as pessoas reconhecem isso, tem um monte de gente falando sobre as habilidades do Nando na guitarra e é fácil de ver, tem gente tocando guitarra. Não é a mesma coisa, cara, a gente sabe, assim como o Rafael Bittencourt, que é um dos maiores guitarristas do Brasil, fica constrangido quando eu o Fábio,
né? Você imagina um cara que porra, tem um conhecimento muito inferior ao do próprio Rafael e vê o Fábio tocando. Só que eu não preciso ser o melhor guitarrista do mundo para poder viver de música. Veja, Albert Einstein sabe muito sobre física tradicional, correto? Claro. Muito mais do que você. Você sabe sobre física tradicional? Albert Einstein sabe muito sobre física tradicional. Se Albert Einstein estivesse do seu lado agora, ok? E de repente caísse um raio na cabeça dele, e imediatamente ele soubesse o dobro de física tradicional do que ele já sabe, você saberia a diferença? Absolutamente. Então, é nisso que eu pensava. Então, assim, qual é a diferença entre um aluno que está aprendendo violão, de fazer aula com o Fábio Lima ou fazer aula comigo? Nenhuma. Então eu consigo montar as minhas aulas, entendeu? E eu vou conseguir sobreviver de música porque eu tenho uma boa metodologia, eu sei como passar, eu sei como me comunicar com os alunos. Pô, o Vini, que é meu assessor hoje, ele vinha de Bertioga, então são 2 horas de viagem de Bertioga para Embu das Artes para fazer aula e depois voltava, 4 horas. Só pra fazer aula comigo. Então, isso desde o começo, porque eu sabia que ali eu estaria para servir o aluno e para passar um momento importante com ele, independente do nível de instrução que ele tivesse. Porque muitos dos alunos, muitas vezes, a hora mais interessante do dia dele era a hora que ele fazia aula comigo. E eu tinha que honrar e respeitar isso. Mas muito bem, eu sabia que para ser um músico eu precisava criar alicerces financeiros para poder fazer as coisas, entendeu? E quando eu dava aula de música, por exemplo, eu saía nos condomínios de Higienópolis com um monte de panfletos dentro de envelopes e entregava. Então aqui, ó, Music School, por exemplo, aí o cara quando abre um envelope e vê um panfleto dentro, ele guarda, sabe? Então assim, uma sacada de marketing simples que quem me passou até na época foi o Fabiano Rodrigues, que inclusive transcreveu o primeiro CD do Angra, primeiro CD com a nova formação do Angra, o Rebirth. Ele falou, cara, faz essa técnica de marketing, então ele passou. E quando a gente estava gravando o primeiro CD, é sempre muito difícil. O Fábio, você tinha lá patrocinadores, né? Eu não tinha porra de patrocinador nenhum. Era na raça. Não era porra nenhuma, então eu tinha que tirar do meu bolso. E esse CD demo aqui, talvez quem tiver esse CD demo aí, tem um negócio importante aí, sabe? Então como é que eu fazia? Por exemplo, para vender esse CD, quem é que ia comprar uma banda que ninguém conhece? E para quem não sabe, para você ser visto por revistas como, na época tinha Rock Brigade, tinha não sei o que lá, você tinha que participar da patotinha dos caras. Tá enturmado. Participar da patotinha dos metaleirinhos e o cacete. E vocês sabem que eu sempre fui o lobo solitário, eu sempre fui o rebelde das coisas, entendeu? Até mesmo aqui no YouTube, a minha postura é de não participar de grupinho nenhum. Entendeu? São os grupinhos que me procuram, mas eu não procuro porra de grupo nenhum. Seja político ou qualquer coisa do tipo. E eu sempre fui o lobo solitário nisso daqui. Então quando a gente terminou, porra, cara, eu fiz Foi embaçado gravar e produzir o seu primeiro CD, entendeu? Lá na Zona Franca de Manaus, etc. Eu nem lembro qual que era, Sonopress, assim, na Amazônia, que faz... Que pensava, né? Que pensava, né? A Sonopress pensava. E tá aqui no meu CPF o negócio aqui. Tá não tinha empresa, tá meu CPF, meu CPF aqui, entendeu? Então, foi fazer o primeiro CD e tirar assim da goela, conseguir dar muitas aulas, para conseguir gravar o primeiro CD. E aí eu precisava vender esse CD. Como é que eu ia vender esse CD se ninguém tava disposto e eu não queria participar de patotinha nenhuma para fazer? Ninguém ia dar. Aí o que eu fazia? Olha só. A gente já vai chegar na estruturação financeira do Fábio aqui. O que eu fazia? Eu pegava os CDs, vários CDs, entendeu? Eu colocava numa mochila, ia eu, meu irmão e o Denis, que era o baterista na época, nas filas dos shows. Então shows, por exemplo, de bandas que tinham um som parecido com o meu. Uhum. Então, do Ozzy Osbourne, do Iron Maiden, etc. E a gente ia pra fila, que as filas eram enormes, e eu ia com Discman. E aí eu chegava pro cara, você poderia dar uma ouvida na minha música? Veja se você gosta. Aí eu colocava o refrão, que eu acho interessante aqui. Diga-se de passagem, o Nando é um grande compositor. Um dos grandes compositores, cara. De verdade. Obrigado, cara. Você sabe? Não, pô, eu sei nada. Entendeu? Mas assim... Realmente um grande compositor. E o pessoal aí sabe disso. Hoje eu já não...
teve a minha época de compor para músicas tá de mais videogame, inspirado, épocas para compor em música de videogame, então eu me forçava a compor sempre, compor para minha banda, compor para outras bandas que me procuravam às vezes também para fazer, sei lá, música gospel, aí você vai ajuda o cara. E é tão multifacetado que tem obras de violão, que eu gravei até estão no meu canal, lá algumas coisas do Nando, que é para violão solo, que você facilmente pensa que é um cara que só compõe para violão. Você olha aqui e fala, obrigado, cara, obrigado pelo elogio. Esse cara é um grande compositor de violão. Aí você vai ver o cara compõe metal, compõe jazz, Zoeira. compõe zoeira. A gente fez um CD de jazz para o Danilo. Isso. A gente fez, eu e o Fábio, quer dizer, eu participei só de algumas músicas, o CD é grande parte do Fábio, certo? Fez junto. E algumas músicas eu participei desse CD de jazz. Coloquei aqui no canal fracasso de views, né? Porque a galera não se interessa. Strike, né? Não, e ainda só toma isso, strike. Esse é o problema, né? Aí toma strike, eu falei, Danilo, você deu strike na minha música, eu não dei strike nenhum. Imagina. Pode usar aí, cara. Desculpa, eu nem sei o que faz, tá? Esse sistema aqui do YouTube, cara, é um terror. E a gente gravou esse CD de jazz há pouco tempo. Hoje em dia, eu nem falo no canal, às vezes, de música, porque não vale a pena, cara. Você só se ferra. Infelizmente. Você só se ferra. Mudou né? demais, né, as diretrizes. Você só se ferra. Era um Só lugar, se há ferra. 10 anos atrás era um outro lugar. Aí os caras falam, as guitarras estão aí juntando poeira. É verdade, estão juntando poeira porque eu não me sinto compelido a fazer trabalhos musicais, já que eles não são só tão mal valorizados, entendeu? Como são impossíveis de serem feitos na plataforma. E a galera quer só o circo. Eu tava vendo, por exemplo, um guitarrista americano agora, muito bom, muito talentoso, chamado Berneth. Você falou. E o cara, o que a galera vê? Ele coloca um violão dentro, ele toca muito e tem músicas muito bonitas. Mas a galera não tá nem querendo ver a música, tá querendo ver o violão debaixo d'água e o cara tocando. Circo. Assim como muitas vezes o cara toca aquela Dragon Ball. Aí quando você quer mostrar aqui, por exemplo, um Dilermando Reis, um Francisco Tárrega, vamos mostrar aqui a Grand Vals dele, do Tárrega, o cara dá. Problema. Cadê o Dragon Ball? Faz Dragon Ball aí. Isso. Entendeu? Mas enfim, vamos voltar aqui à história. Então eu ia pra fila dos shows com um CD e um Discman. Aí eu dava pro cara ouvir. Aí eu falei, você gostou? Aí o cara, pô, cara, eu curti. Não curti não, isso não tem nada a ver comigo. A maioria gostava, curtia, entendeu? Eu falei, olha, a gente tá vendendo, você precisa comprar se você não quiser. Mas tô aqui esse CD e eu autografo pra você, que foi eu que gravei. Aí os caras ficavam fascinados com isso, entendeu? E já tava ali na fila do show mesmo. Eu estava com a mochila cheia, eu voltava com a mochila vazia, entendeu? E aí vocês vão ver no YouTube, aqui ó, há 15 anos atrás, tá com 197 mil visualizações. Quando os caras, antes do cara ter criado Porta dos Fundos, ele tinha um site chamado Kibilo. Eu lembro dessa época. Você lembra? Lembro. Aí esse camarada aqui, que é o repórter dele, tá fazendo uma brincadeira lá, ele vai trocar esperma por ingresso do Ozzy Osbourne, entendeu? Aí ele pegou ali um leite condensado, colocou no pote pra fazer as brincadeiras pra galera dar risada. E aí eu tava vendendo os meus CDzinhos. Nessa ocasião. Do Pandora. Eu tava vendendo os CDs lá. E o cara falou, o que você tá fazendo aí? Esse repórter aqui, o tal do Elcio Coronar. O que você tá fazendo aí? Não, eu tô vendendo os meus CDs. Você vai pro show? Não. Você tem ingresso? Não, eu só tô trabalhando aqui, mostrando pra galera qual que é o meu trabalho. Daqui que eu vou fazer uma divulgação pra ele. Ele pegou o CD aqui, ó. Esse CD aqui é do cara, Pandora, qual é o nome da banda? Pandora, tal, etc, heavy metal, muito louco. Agora grava um negócio aqui pra mim. Aí o que o cara fez? Pegou todas as minhas frases, tirou tudo de contexto, entendeu? Pra parecer que bato o de graça aqui no meio. Tirou tudo de contexto. Do CD, é claro, ele não fez porra nenhuma. Não falou porra nenhuma, entendeu? E colocou lá na internet pra fazer as graças do Kibi Louco, do Porta... Que não era nem... Era antes de ser o Porta dos Fundos, entendeu? Aí você vê uma porra dessa que é brincadeira, tá lá, o Sperm for Tickets, Kibi Louco. E eu apareço aqui, ó, quer ver, ó? O cara chega aqui, ó, e você tomaria aqui, colocou um leite condensado num copo. Tomaria aqui pra ganhar o ingresso? Deixa eu ver. Onde é que tá aqui? Onde é que eu apareço? Deixa eu achar. Aqui em algum lugar. Tá aqui, ó. Aí, ó, pronto. Deixa eu ligar o som aqui. Aí o cara chega lá com o copinho. Quer ver, ó? Isso aqui eu tava vendendo ingresso nessa época. Então ajuda a galera. Sua opinião, você acha que eu vou conseguir? Não, meu Deus. Falando por antigo, entendeu? Parece lá das épocas. Registro. Isso, tá registro. Você vê como as coisas eu falo pra galera aqui no canal, geralmente,
que todas as coisas estão conectadas. Uma coisa acaba voltando sempre, né? Entrando e tudo está conectado de alguma forma. Aí você vê esse Elcio Coronato hoje, ele foi muito famoso, né? Naquela ocasião, né? Coronato. Naquele período. Deixa eu ver ele aqui hoje. Aí hoje tá aqui, ó. O cara aqui, ó, magnetismo instantâneo, Iron Fist, persuasão, inteligência social, 737 visualizações. Não é 1000 não, é 737. Há um mês. Há um mês atrás. Então, velho, você tá... Sua inteligência emocional aí pra enganar os outros aí, né? Porque o cara chegou e falou assim, não, vem aqui, vou divulgar seu CD e tal, etc. Aí aqui, ó, uma sacanagem. foi com a sacanagem, depois coloca lá como se todo mundo fosse bronha. Você bateria uma bronha pra ganhar o ingresso, aí aparece eu, de graça, ele tá falando de outras coisas, Sim. entendeu? E ele coloca lá no meio do corte pra sacanear a galera. Porque essa bosta desse Porta dos Fundos, desse merda desse equipe, vive disso, sacou? E por isso que eu sempre fui muito revoltado, sabe? Pô, cara, você tá lá fazendo um negócio... Bom, enfim, essas coisas te formam. E são coisas que você não esquece. Mas entendeu? isso é a vida, né? É bonito isso, você ter essa... Você tem história pra contar. Essa alegria de sair com a mochila, com... E outra, os caras chegavam e falavam assim, e você não tem vergonha? Eu falei, eu não tenho vergonha de ganhar dinheiro honesto. Eu não tenho vergonha de ganhar dinheiro honesto. Quando eu fui fazer aquele... Você viu? O Fábio gravou a bateria e aí foi um rapaz imitar ele lá. Sósia. O Sósia que fez o nosso mordomo aí do Mestres do Capitão. Que eu moro em outra cidade. O Fábio mora em Ficava difícil a gente se encontrar. Enfim. E... eu não tenho vergonha de ir pro meio do farol e aquilo foi real. Eu tava com os bonequinhos no meio do farol mendigando com os bonecos. E os caras me doando uma grana. É que assim, o cara doava a grana, então o cara dava 20 reais pra mim. Eu pegava e devolvia. Eu falava, não tô mendigando, cara, fica tranquilo, entendeu? É só brincadeira aqui com o gengivão. Que tá até no clipe aí, o homem da gengiva imunda. Que o Fábio fez a matéria. A gente fez a brincadeira aqui. Hoje a minha composição ela é muito mais voltada à galhofa do que na época do Pandora, que eram composições sérias, falando a respeito de problemas existenciais, entendeu? Hoje é galhofa, eu não tô nem aí mesmo, entendeu? Mas veja, todas essas experiências, eu não tenho medo de ganhar dinheiro. Hoje o pessoal tem vergonha de ganhar dinheiro. Eu até vi um rapaz fazendo experiência e falou, eu vou tirar 5 mil reais neste mês vendendo paçoca no farol. Paçoca. E vendeu paçoca. E aliás, eu tenho um aluno meu, do Mestres do Capitalismo, que a gente usa inclusive o depoimento dele. Ele vendia paçoca, sem brincadeira, no semáforo. Paçoca e doce. Ele vendia isso no semáforo de Fortaleza. Hoje ele emprega, acho que são 5 ou mais pessoas, e distribui doces para todos os comércios e restaurantes de Fortaleza. O conhecimento, ele de fato transforma. E naquela época, onde a gente teve aquele bate-papo, o Fábio, ele me agradece sempre desse lance aí, que a gente bateu. Completamente nas coisas. Porque a gente fez essa estruturação comercial, assim, da vida dele, e só por isso, hoje, está numa excelente casa própria. Graças a Deus. Claro. Exatamente. Essa não, mas graças a Deus por tudo. Deus, graças a Deus. Nele cremos. A nossa amizade. Exatamente. Exatamente. Eu acredito nisso. Claro. Eu acredito nisso. E o meu legado serão as pessoas que eu consegui transformar de alguma forma. Seja através na época em que era professor de música, seja através de um CD do Pandora, seja através de uma experiência de educação que eu oferto às pessoas. Por isso, isso é muito importante. Não é uma brincadeira, não é qualquer coisa. Como eu falei para os caras, eu não consigo vender aquilo que eu não compro, entendeu? É muito mais do que só comprar e vender, é aquilo que eu acredito. Sabe, hoje você vê o cara fazendo lá patrocínio. Você mesmo, eu lembro que te mandaram um violão, na verdade, te mandaram um violão e você falou, esse som para mim não é adequado. Para mim deixa muito a desejar, mas eu entendo que para determinadas funções, tratando com respeito o trabalho do cara, mas se é algo que para você não... Você vai falar que não vai... Exatamente.
E é esse tipo de valor que balizou sempre a nossa amizade. Exatamente. Hoje eu tenho alunos que são professores em escolas, que estão exato. terminando a faculdade de música, gente que nunca teve contato com o instrumento antes. Pode crer. Então, Eu tenho um acima aluno, de tudo, é um produto que te leva de fato a algum lugar. Se você busca o autoconhecimento, se você quer evoluir como músico, como violonista, pode ter certeza que aquilo ali vai te ajudar. Agora, não dá para fazer milagre pelo outro. Você não pode sentar na cadeira Exato. do outro e resolver a vida dele. Não existe. O cara tem que ter consciência que ele vai ter que se dedicar, vai ter que ser sério, vai ter que ter disciplina e que as coisas não acontecem do dia para a noite, especialmente. Exatamente. E eu fico muito feliz, cara, de poder, de alguma forma, mesmo que pequeno, a gente sabe que tudo que nós temos, somos e fazemos, para mim como cristão, é não só, acredito que para a glória do Senhor, mas Ele faz através de nós. Ele faz coisas que às vezes a gente não sabe e faz através de nós. Não só a nossa amizade é dessa forma, né? Como a amizade que eu tenho com vocês também é dessa forma, porque existe um propósito para vocês estarem assistindo isso hoje. Eu espero que seja um propósito bom e edificante para a vida. Como foi um propósito bom e edificante para o Fábio também. Eu me sinto muito feliz de hoje ele ter a sua casa, ter a condição de ter todos os equipamentos que deseja, de ter uma experiência de educação em violão, que nós ofertamos aqui no canal, inclusive esse ano mesmo, né? Que foi um sucesso. Foi um sucesso, talvez a maior venda do país foram o teu produto, o teu produto junto com o do Rafael Neri. Um negócio assim muito, muito legal esse ano, você que está participando sabe, tá bom? Você vê como são as coisas, o Rafael continua trabalhando com a gente. Pois é, né? Muito legal. E de você criar isso mesmo, que esse vai ser meu legado. E vai ser o teu legado. É você saber que você fez diferença positivamente na vida de um aluno teu. Tá? E eu fico muito feliz, cara, que hoje você está vindo aqui para uma reunião sobre violão que pode mudar o rumo do violão no mundo todo. Exatamente. No mundo todo. É um negócio bastante interessante, depois ele vai expor no canal, porque assim, existem alguns segredos empresariais nesse sentido. E para mim é uma honra e um prestígio poder participar, mesmo que indiretamente, desse sucesso que acontece hoje. Todas essas conquistas têm sempre Obrigado. a sua parte lá, tem um valor muito importante. Mas você sabe, acima de tudo, a amizade, mas quando a gente para avaliar como as coisas foram acontecendo, você começa a ver, puxa, se não fosse isso aqui, se não fosse essa conversa. E também muitas aquela vez que a gente teve aqui também, acho que um ano depois, em 2017, a gente também conversou bastante sobre muita coisa. Muita coisa, né? E coisas que às vezes a galera que nem sabe. Eu lembro daquela, acho que você expôs no seu canal que você sofreu um acidente grave. Sim. Sofreu um acidente gravíssimo. E essa amizade, ela não está na frente de um celular. Não é. Ela não está na frente do celular. A gente conversa a respeito dessas coisas porque é partilhar do amor ao próximo. Né? Não, a gente tem uma relação muito próxima, né? Eu e o Nando, a gente conversa quase que todos os dias. Muito legal. A gente está sempre em contato e falando sobre coisas que não tem nada a ver com o que a galera pode imaginar, né? São coisas da vida. De saber como é que... Às vezes porque muitas vezes quando você tem um canal relevante assim, na internet, e apesar de ser um canal bloqueado com os números de inscritos já há muitos anos, é um canal relevante porque mantém-se acima dos 200 mil views por vídeo todos os dias. Então é uma relevância muito grande. Absolutamente. O cara muitas vezes chega para você, ô Nando, você poderia fazer... ou não sei das quantas, ou não sei, sempre pensando em ter algo. Não, eu chego pro Fábio e falo assim, e aí, cara, como é que tá a sua família? Exatamente. Como é que tá a sua mãe? Tá bem? Tá? Como é que tá... O Nando conhece a minha mãe, conhece a minha avó, eu conheço as tias do Nando, a mãe do Nando. Então a gente tem esse lance de uma amizade mesmo. Que fora exatamente, ela não tá calcada em interesse, mas os valores nos unem para criar oportunidades que são boas, não só para nós, mas para os outros. Exatamente. Como aconteceu esse ano. Como foi pro Comedy Club do Danilo. Do Danilo, que foi... Aliás, eu fui pro programa do Danilo porque eu lembro do Nando falando, Fábio, o que você acha de ir no The Noite lá? Você gostaria? Eu fui falar com a minha esposa e falei, olha, o Nando perguntou.
que a gente acha, que ele é amigo do Danilo, né, e tal. É. Hoje eu tenho uma amizade com o Danilo. A gente conversa. Exatamente. E é um cara fantástico. Um cara fantástico. E assim, por exemplo, o Danilo, por exemplo. Ele vai para Curitiba e me convida assim, Fábio, já separei tua mesa lá, quero E também se falar, me preocupa ver. contigo. Sim. Quando claro. aconteceu lá o acidente. Aliás, eu nem foi lá- falei pra ele, você acho que conversou com ele, daí ele já me ligou na hora. Pô, Fábio, Nando comentou que você sofreu um acidente, o que aconteceu, tá tudo bem, precisa de alguma coisa? E ele é um cara fantástico. Ah, um cara... E assim, fora de série. sabe, a amizade que eu tenho com essas pessoas não depende de um videozinho na internet. Exatamente. É muito diferente de um cara que sempre te procura, por exemplo, para fazer um vídeo, para mostrar qualquer coisa, ou para você compartilhar algo que ele está Isso. fazendo, etc. Não é assim que as coisas acontecem. O meu legado será a educação, as experiências de educação que eu forneci para as pessoas e a convivência com elas baseada na honestidade do conteúdo. Esse é um conteúdo honesto. Ele teve 55 minutos, é quase um podcast aqui. É. E não teve corte, não teve nada. Não. E não teve nada combinado. Nada combinado. O Fábio acorda, cara, eu não vou fazer vídeo de venda não, eu vou simplesmente conversar contigo a respeito de coisas que foram importantes para nossa vida. Eu desci, o Nando tava ali, eu falei, pô, bicho, não quero te atrapalhar, eu sei que hoje você tem um vídeo importante para gravar. Quais são os temas aí, o que você está pensando? Aí o Nando começou a me contar, olha, isso. Eu falei, e se você falasse disso? Não, isso não é legal. Eu falei, pô, aí fiquei ali também pensando um pouco. Aí o Nando, quer saber, bicho? Eu não vou levar vídeo nenhum, vamos descer, vamos bater um papo lá. Bater um papo. Que não tem nada melhor Porque do que eu a acho prova que- real, a vida Exato, real. a vida real. A vida como ela é. É como esse conhecimento que eu tento, entendeu? O que foi importante para mim, eu quero que as outras pessoas tenham também. Se você não está no momento de gastar uma oportunidade de conhecimento, tá? O pessoal já está até aqui, ó. Olá, você está com alguma dúvida da experiência de Dinheiro na Liberdade? Fale com o nosso suporte aqui. Se você não está nesse momento, não tem problema. Tem o conteúdo gratuito do Clube do Valor para você assistir, assim como tem o conteúdo gratuito do Fábio. Tem muita aula gratuita do Fábio. Tem muita coisa gratuita que a gente produz aqui todos os dias. Mas se você acha que está no momento de dar um passo além, fazer com que o seu dinheiro trabalhe por você, que é tão importante, e esse foi um conhecimento muito importante para a minha vida. Eu jamais teria conseguido comprar essa casa se essa mentalidade não tivesse em mim desde os 16 anos de idade. Então, alguns têm habilidades diferentes. A sua habilidade está muito focada ao violão. Mas às vezes é necessário uma habilidade financeira, uma habilidade de marketing, uma habilidade, etc., para que você hoje esteja com essa reunião importantíssima que vai redefinir o violão que você tem hoje. Então tudo isso foi tão necessário. A sua mãe desde o começo, onde você era adolescente, com problemas na escola, ela poder comprar algo que pudesse manter você a estudar o seu violão, como é hoje, todas essas coisas. É uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus na nossa vida. Nada é nosso, porque as coisas materiais, elas na realidade não significam nada. Não, elas absolutamente nada. Tá? Então não interessa o carro, não interessa pinball, não interessa nada. Interessa a realidade da sua vida. Se a sua vida tem realidade, se você não é um papel que diz que você é alguma coisa, o papel não significa nada. Exatamente. É aquilo que você é aquilo que você mostra. Tá bom? Eu queria passar essa experiência com vocês porque foi importante para mim, foi importante para o Fábio. O Fábio já tem que sair para a reunião dele hoje. E eu vou dar o último recado para vocês. Se for interessante participar do Dinheiro à Liberdade, participem. Chega ao fim hoje, terça-feira, dia 17/10/2023, à meia-noite, sem choro nem vela. Talvez uma outra oportunidade como essa para investidores de educação financeira só irá acontecer aqui neste canal em 2025. Portanto, façam essa, eu tenho certeza que vai ser o melhor investimento da tua vida. Isso não é gasto, isso não é custo, isso é investimento. E o melhor investimento que você pode fazer é investir em conhecimento para você mesmo. Beleza? Sim, Então é isso aí, Fábio. Não quero tomar mais seu tempo também. Não, você tem tô que ir. tranquilo. Estão com fome, nem Mais tomou um uma café da hora manhã, ainda. pô. Não, mas tá tudo bem. Agora, uma coisa que você falou é muito importante, né? Acima de tudo, o material ele não significa nada. E isso justifica, por exemplo, a minha ação de ter largado algumas possibilidades acadêmicas, ter uma cidadania britânica para estar ao lado das pessoas que eu mais amo. Isso é verdade. Isso é verdade. E isso é verdade, total. Então os caras falam para mim, por que você não sai do Brasil? Ora,
Mas se as pessoas que eu amo estão aqui, exato. entendeu? Eu não amo Você não pode amar a geografia. Ah, eu amo o Brasil, eu amo a geografia do Brasil, eu amo o Rio, eu amo aquela área. Não, você ama os laços que você conquistou em determinado país. Porque se você for ver, o Brasil como instituição política só nos dá desgosto, desilusão. Como ente geográfico, tanto faz, você está entendendo? Tanto faz. Agora, como laços familiares, esses são os importantes. E no próprio saída do Brasil ao aeroporto, eu falo que é possível ganhar em moeda forte permanecendo mesmo no Brasil. Se você eu acho que isso é importante, porque assim a gente consegue dar uma modificada como você fez na minha vida, faz na de tantas pessoas. Hoje, por exemplo, se você quiser dar aula em Londres ganhando em Libra, depois de ter aprendido inglês, você dá. Claro. Pelo Skype você dá aula e cobrando em Libra. Acabou. E foram todas essas estruturações que a gente conversou naquela época e conversa sempre, né? Daí a importância do alto investimento, daí a importância, como você falou, se você está nesse momento hoje e quer dar esse passo a mais, é a mesma coisa com as aulas. Exatamente. Se não tem condição, agora está tudo bem, tem o curso gratuito ali onde você vai ter conhecimento, vai aprender. Tinha um momento da minha vida que não dava, parecia impossível pagar uma aula com o Kiko Loureiro. Exato. Mas isso não quer dizer que eu não podia pegar uma videoaula do Eduardo Danui, entendeu? E tentar descobrir o que era aquilo. Exatamente. Até porque você vai se preparando para algo maior depois. Exato. Mas olha, a verdade é essa, o autoinvestimento é o ponto mais importante. O autoconhecimento, nada supera isso. Você pode ter o que quiser. Agora o intelecto, ele é seu, né? Exatamente. E esse autoinvestimento é algo que realmente não tem valor. Aliás, não tem preço. Tem valor, mas não tem preço. Exatamente. Tem valor, mas não tem preço. Mas não tem preço. E valor é diferente de preço. Muito bem, pessoal. Obrigado, Fábio. Meu irmão. Obrigado, cara. Vamos comer alguma coisa, cara. Eu tô aqui com o bucho vazio. A galera já cevou. Já cevou. Tá cevando o bucho aí nessa fase. Momento. 1h01 do Dinheiro à Liberdade. É só você entrar, link no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Entre em contato com a minha equipe, tira todas as suas dúvidas. É o melhor investimento que você pode fazer para ter as coisas que eu quero que você tenha na sua vida, que é a liberdade de poder ter a sua casa, ter o seu carro, ter a sua tranquilidade, ter a sua aposentadoria, ver a sua família bem. E agora eu vou deixar só um finalzinho para não dar esse aqui. Eu vou deixar uma música completa que eu gravei ontem do Fábio. Ele fez um sarau aqui em casa, tá bom? Tem que ver se não vai complicar, hein? Não, acho que não. Aí qualquer coisa eu corto. Pode. Se não tiver a música agora... Se não tiver a música agora no final do vídeo é porque o YouTube deu strike. Beleza? Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, gente. Fiquem com Deus.